Se nós perdemos o olhar da eternidade, não se faz mais sacrifícios para alcançar a meta, que é o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, hoje nessa liturgia, nós podemos pensar no fim último das nossas ações. Quando se fala o fim último das nossas ações, eu estou querendo dizer o seguinte: o que você escolhe fazer, a maneira o jeito que você escolhe viver, as coisas que você empreende suas forças, tem qual objetivo? Onde que você quer chegar com isso daí? Aonde que você quer chegar com essa vida? Onde que você quer chegar com essas ações que você tem tomado? Se esse objetivo final é grande, então todas as perdas ao longo do caminho valem a pena. Se esse fim último é o céu, se esse fim último é a eternidade, se esse fim último é gozar da presença de Deus, é morar com Deus para sempre, então vale a pena que ao longo do caminho você perceba tudo que te distrai, tudo que te rouba as alegrias, as forças, tudo que te desvia, e você vá se livrando dessas coisas. Quando Jesus fala, se o teu olho, se tua mão, se o teu pé te leva a pecar, quer dizer, te tira desse fim último que é a eternidade, é melhor perder? Não, Jesus não quer que você arranque uns olhos e joga aqui para mim, corte um braço, entendeu, jovem? Jesus não quer que você fique se cortando, não é isso que Jesus quer. Jesus quer o seguinte, abre mão dessa tua teimosia, abre mão desse teu apego, desse teu jeito de pensar, abre mão dessa sua autoimagem, desse eu sei tudo, abre mão desse vício. Gente, qual é o fim último? Minha família, fazer minha família ser de Deus, viver em comunhão com a minha família. Mas se para você viver em comunhão com a tua família, os teus amigos estão atrapalhando, tua bebida atrapalhando, o teu futebol está atrapalhando, tua novela está atrapalhando, mas corta, abre mão, porque é melhor viver os planos de Deus e chegar no céu sem uma mão, sem um amigo, sem um vício, sem um prazer que você considera importante. É melhor chegar no reino do céu sem essas coisas do que ir para o inferno. Você entende o que Jesus está querendo falar? Toma as suas decisões olhando para o alto, olhando para as coisas de Deus. Se você olhar para as coisas da terra, você vai fazer escolhas erradas, caminhos errados. Veja, a segunda leitura está dizendo assim, olha, você que coloca toda a tua vida na busca do dinheiro, apenas do dinheiro, você vai deixar um rastro de destruição, você vai deixar um rastro de injustiça, você vai passar por cima dos outros, porque o único bem que me importa é o dinheiro. E nós somos uma geração que sofremos muito, porque nós crescemos escutando isso na televisão, né? Deixa a vida me levar, ai Jesus, e a vida levou mesmo, meu filho, para o buraco, não sabia para onde está indo. Nós somos uma geração perdida, parece que cada vez mais as pessoas não sabem o que estão fazendo da vida, e é por isso que você vê tanta gente dando com a cabeça na parede, e casa aqui, e namora um, depois namora outro, depois não namora ninguém, depois uma geração perdida, confusa, não sabe para onde está indo, não sabe o que está buscando, conversando com os próprios afetos, conversando com as próprias vontades, sem um objetivo, sem uma meta, sem um foco. É gente que só corresponde ao próprio estômago. Estou com fome, não estou com sono, não estou com vontade, não estou, e não tem um querer mais profundo. E sobre isso tudo tem pesado sobre nós. Essa falta de foco, de objetividade, tem nos feito nos perder ao meio do caminho. E também não vale a pena sacrifícios quando não se sabe para onde está indo. Gente, veja, não tem coisa pior. Vocês estão me acompanhando? Fala amém. Não tem coisa pior do que quando um padre, por exemplo, perde o foco que é Cristo. Não faz mais sentido. Se eu tiro meus olhos de Jesus, se eu tiro meus olhos do altar, nós conversávamos esse dia, eu e o diácono, sobre isso, parece que todas as normas, todos os conflitos, todos os problemas que vão surgindo dentro da vida da comunidade, faz não ter mais sentido toda aquela entrega, faz não ter mais sentido toda aquelas renúncias.
Se nós perdemos o olhar da eternidade, não se faz mais sacrifícios para alcançar a meta, que é o reino dos céus. Ao mesmo tempo, nós temos que voltar, quando falo de ter foco, para aquilo que é essencial. Eu conto para vocês, já contei outra vez, daquela senhora que veio me procurar, dizendo: padre, eu estou muito chateada, porque eu amo muito os meus netos, mas eles não querem mais ir para minha casa, eles não gostam de ficar em casa, e não quer mais me visitar, e eu estou muito triste com isso, eu não sei o que fazer. E eu disse para ela: você vai lá, visita, chama os seus netos, que já são crianças, né, grandinhas, e brinca com eles, dá risada, e no meio da brincadeira, sorrindo, você fala assim: por que vocês não vão mais na casa da avó? E escuta o que eles têm a dizer. Eles vão falar, a criança fala, né? A criança fala até o que não devia, né? Fala na cara da gente, não é mesmo? Fala. Então ela pegou e falou: vou fazer isso, padre. Foi, passou um tempo, ela voltou e disse: padre, o senhor não acredita que eu descobri. O que foi, minha filha? Padre, fui lá, fiz como o senhor falou, brinquei com as crianças, aí eu chamei e perguntei: por que você não quer mais ir na casa da avó? A avó gosta tanto que vocês vão lá, o que está acontecendo? Ah, avó, a gente gosta muito da senhora, mas a gente não quer ver a senhora e o vovô triste, porque a gente mexe nas suas coisas, e a gente tem medo de quebrar alguma coisa e a senhora ficar chateada. Gente, aí eu falei para ela: agora você decide, você escolhe o amor dos teus netos, ou você escolhe tua casa arrumada? Você escolhe o amor da tua família, ou você escolhe tua casa arrumada? Você escolhe a sua vocação, o desejo de Deus, ou você escolhe as coisas do seu jeito? Você não tem percebido que você perdeu o foco? Você não tem percebido que você gastou tua vida trabalhando para dar o melhor para a tua família, e agora está perdendo tua família? Porque você não tem voltado o teu olhar e o teu coração para amar aquilo que é essencial? Porque você perdeu o foco, você não tem percebido que está deixando um rastro atrás de você, de desordem, de confusão, para ficar apegado ao teu orgulho, às tuas opiniões? Você não tem percebido que tem perdido o olhar do essencial, que é o amor, que é Cristo, que é nosso Senhor, que é a eternidade, que motiva a enfrentarmos os problemas e os sofrimentos da vida presente, e crescer no nosso coração a chama verdadeira do amor que vem do Pai e que reside em nós. Veja, por que eu estou dizendo isso para vocês? Olha o que é essencial. Jesus estava lá, e aí chegam os discípulos e dizem: Senhor, tem duas pessoas falando em teu nome. Falando em teu nome, Jesus falou: olha, se estão falando em meu nome, se tem unidade, se está em comunhão com a minha palavra, se está professando a verdadeira fé, se há plenitude na sua profissão de fé, gente, deixa eles falarem. Veja na primeira leitura do livro do Números: mas Moisés, aqueles dois, olha, eles receberam o Espírito, e aí? Eles não estavam aqui com a gente. Olha, oxalá todo o povo profetizasse, todo o povo fosse de profetas. Então eu estou dizendo para você o seguinte: algumas vezes a gente se perde do essencial. Qual que é o essencial? Não é o amor de Deus? O essencial não é a palavra de Deus? Gente, eu estou falando isso dentro da própria igreja católica. Entre nós, o que é essencial? Algumas vezes nós vamos criando normas, regras, que vão tirando o essencial, que é o Evangelho e que é Jesus. Eu falo para vocês, já contei essa história da paróquia que eu fui, e cheguei mais cedo, estava de camiseta, calça, sentei no primeiro banco, fiquei lá rezando o sacrário no meio da igreja, e a mulher chegou para mim e falou: moço, você pode sair desse banco? Mas por que eu tenho que sair daqui desse banco? É que esse banco já tem dono, já tem uma família que sempre senta aqui, você não pode sentar nesse banco, porque, então eu vou sentar no de trás, mas o de trás também tem dono, você tem que sentar, você tem que procurar um lá para o fundo, porque aqui já tem, todo mundo já sabe onde vai sentar. Aí eu falei: tudo bem. Aí eu levantei e saí, né? Fui para a sacristia. Quando eu entro para presidir a missa com a casula assim, ela fica me olhando assim, ó. Aí eu olho para ela e falo assim: ó, meu banco está reservado, cadeira do padre está lá. E eu que tenho um coração manso e humilde, não tenho coração com raiva, não comecei a missa dizendo: porque tem gente que vai com banco e tudo para o inferno. Não comecei.
A mesma mulher que mandou eu sair do banco, pegou o microfone antes de começar a missa e falou: sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Será que a gente é bem-vindo mesmo? Algumas vezes a gente fica apegado a banco, fica apegado a manias, fica apegado a jeito. Porque mudou uma música, porque mudou minha imagem de lugar, porque arrancou a minha flor, porque eu sempre, todo ano entrei com a bandeira. E a gente vai administrando raiva no nosso coração e deixando o evangelho, deixando Jesus de lado. A gente vai alimentando raiva contra outra pastoral, contra outro movimento, contra um coordenador, contra alguém da nossa comunidade, porque a gente tem o nosso jeito, a nossa mania humana, e se esquecemos da essência da palavra. Jesus está dizendo: se estamos unidos no que é essencial, se estamos unidos na verdadeira e na mesma proclamação da fé, se estamos em unidade com o corpo de Cristo, que o Espírito Santo tenha a criatividade e a diversidade de anunciar que Ele morreu na cruz para nos salvar, e aqueles que estavam desunidos possam fazer a mesma experiência que nós fizemos do Senhor ressuscitado e do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, não é fora da fé e do Espírito do Cristo anunciado e revelado pelo Pai, mas é dentro dessa unidade, desta palavra, desta fé, que nós precisamos ter a ousadia e a esperança de anunciar ao mundo, com todas as revoluções que possam existir, que Jesus Cristo é o Senhor. Quero terminar essa pregação contando para vocês a história do cardeal Vantuan. Ele tem um livro que chama Testemunho de Esperança, um outro livro que chama 5 Pães e 2 Peixes, e nesse livro ele narra a história dele. Ele era um padre de uma família muito cristã, se tornou sacerdote, viu muitas pessoas da sua família serem mártires por causa do evangelho, e o sonho dele era amor pelo seu povo. Ele era do Vietnã, e ele tinha muito amor pela sua terra, pelo seu povo, e era um homem muito inteligente, de muita espiritualidade, um homem muito proativo. E percebendo todo o bem que aquele homem tinha, toda a espiritualidade daquele homem, a igreja o chamou para ser bispo. E ordenado bispo, no seu coração, na sua mente, ele pensava: agora como bispo eu posso fazer muito mais pelo meu povo, eu vou poder fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer esses projetos, vou evangelizar assim, vou anunciar Jesus assim, eu vou alcançar essas pessoas, nós vamos tornar essa nação uma nação cheia do fogo de Deus. Ele estava cheio de bons projetos no seu coração. Só que o que aconteceu? Ele foi ordenado, e um mês depois da sua ordenação, o partido, o governo ditatorial contra a igreja mandou prender o bispo, porque ele era um homem muito proativo. Mandou prendê-lo, e ele preso numa cela pequena, sem janela, sofrendo todos os tipos de humilhação. Ele ficou falando para Deus: Senhor, olha, eu sonhei tanto em ser bispo, eu queria dar o meu melhor, queria fazer tudo, eu tinha um monte de projeto, e não passou um mês que eu fui ordenado, agora aqui eu estou preso. O que o Senhor quer de mim? Por que eu estou aqui preso? E quando ele orava, Deus falou com ele, meu irmão. Deus falou assim no coração do Vantuan, falou assim: olha, mais Deus e menos as obras de Deus. Mais Deus e menos as obras de Deus. Ali o coração dele se iluminou. Ele percebeu que todos os planos que ele tinha eram muito bons, mas eram obras que os estava distanciando do essencial, do amor, do objetivo maior, que era ser todo do Senhor. E na hora que ele entendeu isso, tudo se abriu na mente e no coração dele. Ele entendeu que ele precisava estar ali, e ali ele tinha que se entregar pela sua igreja, pelo seu povo, oferecer-se na cruz com Cristo, num martírio, numa renúncia, numa mortificação pelo seu povo. E ali ele foi aceitando toda a sua cruz, e beijando sua cruz, ele começou convertendo o carcereiro. Ele falava de Jesus para o carcereiro, e aí quando viam que o carcereiro estava se convertendo, eles iam lá e trocavam de carcereiro. Aí ele convertia o outro. Ele converteu tantos carcereiros que chegou uma hora que o próprio governo falou: larga ele aí com esse cara mesmo, vai. E depois que ele converteu o carcereiro, ele começou a receber na prisão
um pouquinho de vinho e um pedaço de pão. Ele colocava na palma da mão e celebrava a missa diária, consagrando o corpo e o sangue do Senhor na palma de sua mão. Ele cortava os pedacinhos de pães, colocava nos saquinhos de plástico, aqueles do macinho de cigarro, e o carcereiro levava para os outros presos comungarem, porque ele foi evangelizando toda a cadeia, ele foi evangelizando todos aqueles homens. Gente, ele ficou 13 anos preso, evangelizando de dentro da cadeia. Ele se tornou um apóstolo da esperança. Ele tinha tão claro no coração dele que o essencial era Deus, que amar Jesus era tudo o que ele tinha, e que era aquele momento, naquela cruz e naquele lugar, que ele precisava ser um apóstolo da esperança, que ele viveu com intensidade a vontade do Senhor naquelas condições que ele estava. Quando ele saiu, depois de 13 anos da cadeia, um jornalista o encontra e fala assim para ele: como que é se sentir livre agora? E ele, com um sorriso amável e afável, ele disse: em Jesus Cristo, mesmo preso, eu sempre fui livre, porque só me importa fazer a vontade do Senhor. Quando se encontra o essencial, não há nada que nos possa prender. Voaremos como asas em direção ao eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.